Conselheiros, em continuidade à nossa sessão do dia 13 de julho, na parte da manhã, já fizemos a sustentação oral desse turno, agora estamos utilizando a portaria CAR 690 de 2021 para antecipar os processos da sessão do dia 14/7, na parte da manhã. Então, agora vamos para o número 35 da pauta de minha relatoria, construtora PJ é a recorrente, interessada em Fazenda Nacional. O processo está na pasta. O relatório, então, o acórdão recorrido é o 302003565, a ementa eu abaixo transcrevi, a matéria divergência é crédito de terceiro, compensação não declarada, multa isolada qualificada e inocorrência de fraude. Então, fiz esse breve relatório. A divergência, então, é nesse sentido da multa isolada qualificada, e a divergência sobre essa matéria recorrente alega o seguinte, então eu transcrevo aqui, né, a divergência em relação ao primeiro acórdão paradigma, que é o 9101002261, aí eu transcrevo. A divergência em relação ao primeiro acórdão paradigma, que é o 103.23.142, são as alegações. Em breve síntese, alega recorrente a existência de divergência interpretativa entre o recorrido e os acórdãos indicados como paradigma no que concerne a aplicabilidade nos presentes autos da multa isolada qualificada prevista no artigo 18, parágrafo 4º da Lei 10.833 de 2003, com a redação dada pela 1151 de 2004. A Fazenda Nacional, em suas contrarrazões, não se pronunciou sobre o conhecimento do recurso. E também, por restar caracterizado que a questão aí é a divergência da legislação tributária, eu também conheço do recurso especial e faço análise do mérito. Bom, aqui nós temos as decompes aqui que eu transcrevo, que foram consideradas não declaradas em razão do direito creditório ser de terceiro. Conforme consta no parecer CEORT da DRF Vitória, 481 de 2008, exarado no âmbito do processo de final 2007-46, e cuja cópia encontra as folhas 4 dos presentes autos, aí prestam os autos como instrumento de exame manual das compensações formalizadas. Eu sublinhei que a requerente qualificada na epígrafe pretende ver extintos os créditos tributários sob a administração da Receita, mediante o aproveitamento de suposto direito creditório representado no processo 9913. O processo 9913 teve sua pretensão exaustivamente analisada administrativamente e indeferida em razão da decadência, foi instaurado junto à DRF Belém, a pedido da empresa Madeira de Exportação, CNPJ tal. Na espécie, constata-se que os pretensos créditos utilizados não foram apurados pela declarante, sequer pelo terceiro, como restou decidido no processo por ela utilizado para ingresso no programa PERDECOMP. A vedação de compensação de débitos próprios com crédito terceiro muito se encontra disciplinada na IN 41. Aí será considerada não declarada a compensação na hipótese em que o crédito seja de terceiros. De posse das informações prestadas nesse parecer, a autoridade fiscal lavrou no âmbito do presente processo auto de infração para exigência da multa isolada qualificada de 150%, prevista no 18, parágrafo 4º da 10.833, com redação dada pela 11.051 de 2004, vigente à época dos fatos. Então, sobre as razões para a imputação da referida multa, consta o seguinte no termo de verificação. Item 4, termo, né? Destacamos que o preenchimento e a transmissão das decompes em exame só foram possíveis em razão de inserção de informações inverídicas nos formulários eletrônicos, tais como que o crédito seria próprio, quando muito seria objeto de cessão. Tal prestação de informação falsa foi realizada com claro desiderato de eximir-se de pagamento de tributo, caracterizando-se como fraude, conforme previsto no 72 da 4.064, né? 4.520. Como assim? Conduta antijurídica. Pois bem, deixa eu sublinhar aqui.
A questão do cabimento ou não da multa isolada qualificada em razão da inserção de informações falsas em decomp eletrônica foi objeto de exame por esta turma no acordo 9101-4490, exarado na sessão de 5/12/2019, cuja ementa em parte do voto condutor a seguir se transcreve. Então, eu trago aqui esse precedente da nossa turma, sublinho aqui a ementa, recurso da PGFN, que era um recurso no mérito, constata-se que para transmitir a decomp em questão, a contribuinte informou ser crédito oriundo de ação judicial, negando-se tratar de crédito terceiro e afirmando seu trânsito em julgado em 17/8/2004. Prestou ainda as informações, está no precedente. No caso examinado, o mencionado acórdão é, a meu ver, semelhante ao tratado dos presentes autos. Ambos cuidam da transmissão de decomps ocorridas no ano 2005, 2004, 2005, no aludido precedente, em que os respectivos sujeitos passivos tentaram ludibriar o programa PERDECOMP, prestando ali informações sabidamente falsas, com vista que o programa não rejeitasse de pronto a transmissão das decomps. No caso do precedente, tratava-se de decomp em que o sujeito passivo pretendia compensar débitos próprios com crédito de terceiros, hipótese em que o programa PERDECOMP sequer validaria a transmissão. A fim de ludibriar o programa e realizar a transmissão da decomp, o sujeito passivo informou falsamente tratar de direito creditório oriundo de decisão judicial transitada em julgado. No caso tratado no presente processo, igualmente o sujeito passivo pretendia compensar débitos próprios com crédito de terceiros, hipótese como visto o programa PERDECOMP sequer validaria. Então, a fim de ludibriar o programa, realizar a transmissão da decomp, o sujeito passivo informou falsamente tratar de direito creditório oriundo do processo 9913. Ademais, no caso dos presentes autos, conforme narrado no já referido parecer Seort, o direito creditório controlado no referido processo administrativo 9913, de titularidade da madeira exportação, teve sua pretensão exaustivamente analisada administrativamente e indeferida em razão da decadência, ou seja, além de ser de terceiro, o direito creditório sequer havia sido reconhecido pelo fisco. Assim, entendo por comprovado o evidente intuito de fraude e, portanto, correta a exigência da multa isolada qualificada prevista no 18, parágrafo 4 da 10.833, com a redação dada na 1151/2004. Nessas condições, nego provimento ao recurso interposto. Só para antecipar, estou olhando os paradigmas, o primeiro, ele, o acórdão com o voto vencedor do Luiz Flávio, 91012261, ele vai dizer da inaplicabilidade do dispositivo, aqui adianto já para caso queiram analisar e ver se tem a mesma impressão, a inaplicabilidade do dispositivo antes de 2004, porque aqui as decomps são anteriores a 11051. Então, tem uma discussão de retroatividade aqui, e o segundo, estou indo para ele. Voto vencido do Valadão no 2261 até trabalha a questão da fraude, mas... A minha visão desses casos foi de realmente verificar a situação do caso concreto, né? E a gente está com o intuito de fraude, crédito de terceiros, e eu tenho dois paradigmas que tratam da matéria de forma oposta. Então, eu vi divergência para cuidar desse mérito, justamente por conta da razão de decidir dos dois paradigmas. Então, eu consegui construir a divergência nesse sentido, como o despacho de admissibilidade também. Então, e a minha visão nesses casos, ela é sempre condicionada ao mesmo regime, normalmente ela demanda que os casos comparados estejam no mesmo regime de compensação.
é porque a construção de fraude para não declaração, ela vem justamente da superação dos óbices legais àquela forma de compensação, né? Inclusive, tem diferenças nesse sentido no voto condutor do acórdão recorrido. O segundo paradigma ele é mais antigo ainda, o processo de 2004, quer dizer que a DECOMP é mais anterior ainda, o relatório sumário, e inclusive a decisão da penalidade está com base na 10833, na redação original, né, que invoca só o 71, 73 da 4502, né, nem se debate aqui no 103, 23, 142 as vedações, a compensação de crédito de terceiros, e não declaração decorrente disso. Eu peguei isso, não, mas... Não, isso é parâmetro para decidir processo de multa por compensação indevida. Para poder, eu só consigo enxergar o dissídio jurisprudencial se a gente estiver nos mesmos regimes. É porque eu analisei de uma maneira global mesmo a questão que a gente tem a legislação, a gente tem o enquadramento, a gente tem a discussão e entendeu que deveria associar a fraude e os outros dois entenderam que não. 103, 23, 142, admissibilidade, por que acham que teve divergência? Ele é muito sumário, eu não consigo nem deduzir se o 103, 23, 142 vem de crédito terceiro. Esse primeiro aqui, a multa é compensação crédito não tributários de terceiro, ausência de fraude. Aí aqui os fatos geradores são todos de 2004, e a gente está no ambiente de 2003, da 10833 de 2003, com a redação dada pela 11.051 de 2004. E a gente está no âmbito do 71, 72, 72, a 402 e 64. Mas antes disso tem a definição da 11.051. Que é com base na 10.833 de 2003. Bom, mas é a alteração da 11.051, isso para mim é relevante. Entendi. Doutor Fernando, pode falar. Salvo melhor juízo, né? Que a Edeli está comentando que a hipótese de considerar não declarada só veio, quando o crédito seja de terceiro, só veio com a Lei 11.051, que é de 2004. Então, portanto, os que ela está dizendo, acho que é isso, né, Edeli? Que precisaria ver se os paradigmas também estavam tratando desse período, porque antes não havia previsão legal de considerar não declarada para essa situação. Eu, quando já vejo esses artigos aqui, que toda hora eu tenho que parar e relê-los, né? Porque é alteração em cima de alteração, e aí, dependendo da data que transmitiu a DECOMP, isso muda tanto a situação, o tratamento do próprio crédito tributário, quanto das penalidades. É um horror. Porque essa construção, você vê, a acusação ela vem nos seguintes termos. O preenchimento e a transmissão das DECOMPs em exame só foi possível em razão da inserção de informações inverídicas no formulário eletrônico
porque se não informasse falsamente, ele não conseguiria superar o óbice que foi criado no formulário eletrônico para não admitir o crédito terceiro. Né? Então, vem nesse conjunto de circunstância, e aí o segundo paradigma, não consigo nem, não vou ler ele pela terceira vez, mas eu não consigo nem achar o crédito terceiro. Né? O que ele está dizendo é que, olha, quando você transmite a Decomp, você está dando a informação. Né? Então, como é que pode ter fraude nessa circunstância? Aí não dá. Não, a semelhança é enorme para mim. No segundo paradigma está aqui, né? Na própria emenda fala compensação indevida de débitos declarados com crédito de terceiros, decorrente de ação trabalhista, quer dizer, é um crédito decorrente de ação trabalhista. Isso, não, mas certamente é uma Decomp em formulário onde não teve que forçar uma informação inverídica para colocar essa circunstância, que é motivação do acordo recorrido e que é determinante para a decisão. Então, para mim, o segundo paradigma descarto tranquilamente. E o primeiro, essa circunstância como o fundamento do acórdão recorrido está na retroatividade da norma alterada aqui para fatos geradores posteriores, né? A Decomp ser de abril a dezembro de 2004 não homologadas, não houve, como bem demonstrou o conselheiro relator, qualquer falsidade, prática de sonegação, fraude ou conluio. E o acordo recorrido está fundamentado na prática de falsidade na hora de informar, né, para superar as travas do sistema. Então, presidente, com as devidas vênias aí, eu vou votar pelo não conhecimento. Ok, conselheiro Telido. Vamos lá. Quem quer falar? Doutor Fernando ainda quer falar? Não? Tá. Então, vamos lá. Conselheira Lívia, como voto conhecimento? Vamos fazer a rodada do conhecimento. Acompanho a divergência. Enfim, as mesmas razões da doutora Ideli, eu estava aqui só concordando com ela quanto ao primeiro, porque acho que todo fundamento do recorrido eu tive que forçar a inserção, sendo que os paradigmas não existia esse óbice, então não se teve ali que forçar a inserção de dados, não teve discussão sobre isso. Então, o racional dos paradigmas não reforma o recorrido, porque eles estavam com legislações diferentes analisando no contexto diferente. Assim, pelo menos até acredito que aqui no primeiro paradigma, pelo menos o segundo, deixa eu ver, mas o primeiro já era Decomp. Inclusive eu li isso aqui no meu voto. E tinha, a questão era de inserção e não conseguia. Pode falar, conselheira Ideli. Não se conseguia inserir. Pode falar. O voto vencedor diz que não há indicação de falsidade. O voto vencedor diz isso. Porque aqui, eu tive uma visão bem diferente. Mas vamos lá. Conselheira Lívia não conhece. Conselheiro Fernando. Presidente, com a devida vênia também, eu vou votar com a divergência pelo não conhecimento. Tá? Ok. Conselheiro Tozelli. Presidente, eu vou acompanhar a senhora. Conselheiro Matosinho. Cadê o conselheiro Matosinho? Tá aí? Não estou aqui? Tá. Agora apareceu. Ai, deu um negócio. Vai, vamos lá. Eu, em relação ao segundo paradigma, eu me convenci. Quanto ao primeiro, eu confesso que não alcancei a discussão de que ele trataria de uma legislação diversa. Eu acho que esse fundamento de não enxergar a falsidade, acho que é mais uma conclusão da análise do caso concreto. Eu vou votar com a relatora, admitindo pelo primeiro paradigma. Conselheiro Alexandre. Com a devida vênia, presidente, eu vou acompanhar a divergência também. Ok. Conselheiro Caio. Presidente, eu igualmente acompanho a divergência.
Ok, então ficamos negado o conhecimento por maioria, vencida a relatora, conselheiro Toselli, conselheiro Matosinho, que foi pelas conclusões, né? Votou pelo segundo paradismo. Então, conselheira Edeli, a senhora pode fazer o voto vencedor? Tá? Então, vamos em frente. Número 36 na pauta, da minha relatoria também, Marisete Esméria de Almeida, interessado em Fazenda Nacional. Está na pasta. Vamos lá. Bom, aqui também é um acórdão aqui da 1401, recorrido, 00192, a ementa eu transcrevi. Também aqui temos multa gravada e multa qualificada, os paradigmas são 103.23.344 e 103.22.995. Apresentou contra-razões à Fazenda Nacional, pedindo afinal seja negado provimento, é o relatório. Então, aqui no conhecimento, primeira divergência de respeito à multa gravada. Sobre essa matéria, o recorrente alega o seguinte. Então, eu trago aqui as alegações recorrentes. A Fazenda Nacional, em suas contra-razões, não se pronunciou sobre o conhecimento do recurso. Ocorre que, ao se examinar o acórdão paradigma, o fundamento lá utilizado para descaracterizar a aplicação da multa gravada foi o fato de que a falta de apresentação dos livros e documentos foi suprida pelo arbitramento dos lucros e a tributação por presunção legal de valores não comprovados, que é o 103.22.995. Já o recorrido aponta o fato da multa ter sido agravada por situação própria inerente à capitulação legal que lhe deu sustentação, ou seja, efetivamente não apresentou a documentação requerida nos termos das intimações fiscais. Aduz o voto vencedor do acórdão recorrido que, em sua defesa, a recorrente asseverou que não houve intenção dolosa na sua conduta, pois apresentou as GIAs, tendo providenciado em relação às últimas a sua devida retificação. Alegou outro, sim, que as inconsistências apontadas no curso da fiscalização foram apenas erros de preenchimento das declarações de rendimento. Portanto, há situações semelhantes em que foram decididos de forma distinta acerca da aplicação ou não da multa agravada. Nesse sentido, conheço do recurso especial quanto à primeira divergência. No que tange à segunda divergência, multa qualificada, alega o seguinte: a fiscalização fez incidir a multa de 150 sobre o imposto de renda que considerou devido, e ainda mais 75% pela não entrega dos arquivos digitais, totalizando assim uma multa consolidada de 225%. Então, continuo aqui. A Fazenda também não se pronunciou sobre o conhecimento. Entendo, no entanto, que o recurso não deva ser conhecido. Isso porque a recorrente não demonstrou a existência de divergência entre o recorrido e o paradigma no que concerne à interpretação da legislação no que trata da multa de ofício qualificado, pois, de início, os contextos fáticos são distintos. Além disso, o paradigma 103.22.995 traz apenas como fundamento que a omissão de receitas pautada em presunção legal não tem por consequência a aplicação da multa qualificada, diferentemente do recorrido, que traz a reiteração como fundamento para manter a qualificadora. Em outros termos, a pretensão da recorrente não é a pacificação por parte da Câmara Superior de divergência interpretativa sobre legislação que trata a multa qualificada, ao menos em sede de similitude fática. Na verdade, o que se pretendeu foi a reapreciação dos fatos que sustentaram a manutenção da qualificação da multa pela turma recorrida. E, neste ponto, se realizado o teste de aderência, não se saberá, de acordo com os fatos trazidos à colação, se os colegiados paradigmáticos decidiriam de forma tal qual o recorrido, não sendo formado o dissenso jurisprudencial, crucial ao segmento do exame por esta Câmara Superior. Assim sendo, uma vez que a pretensão de simples reexame de prova não justifica o recurso especial, voto por não conhecê-lo. Então, eu conheço parcialmente do recurso no tocante à matéria multa agravada.
A discussão em recurso voluntário, ela veio tão precária, né? A resposta no acordo Para o recorrido. paradigma, está precário, tá tudo precário. Nossa, tá difícil entender o que se quer discutir Uma aqui. frase do Leonardo ali, uma frase do paradigma. Aí você consegue extrair, pelo menos eu vi, né? A questão da multa gravada. No paradigma lá ele fala, olha, o fato de não apresentar os livros e documentos, isso aí o arbitramento já supre, né? E no outro, não. No outro, a gente está no fato ali da inerente à capitulação legal. Então, eu entendo que, tratando de multa gravada, o contexto ali, há semelhança para ver a divergência. Olha, isso aqui trata como já supre com arbitramento, ou isso aqui realmente é multa gravada. Então, eu consigo vislumbrar a divergência nesse ponto. Na qualificada, eu não consigo. Isso você está dizendo que esse lançamento aqui foi por arbitramento? No paradigma. Não, no recorrido. Recorrido. Não consegui chegar lá. Porque isso não foi arguído no recurso voluntário, né? Então, essa incompatibilidade do agravamento com arbitramento. É uma receita. Na verdade, foi arbitrado. Recorrido base nos depósitos, né?
Para a qualificação da penalidade, o próprio exame de admissibilidade aqui, para mim, já usa uma premissa que impede a caracterização, porque ele diz: o caso paradigma exibe uma situação fática equivalente à do recorrido, ou quiçá até mais gravosa, quer no tocante à discrepância de valores, quer no tocante à reiteração da conduta. Então, se o paradigma está tratando de uma situação mais gravosa para fins de qualificação da penalidade, então ele não pode veicular, não tem similitude suficiente para essa, porque o colegiado decide com base no contexto completo. Agora, em relação à primeira divergência, o que tem só aqui de subliminar, né, é que a recorrente ela não traz a questão do agravamento da penalidade para o colegiado com base nessa questão do arbitramento. Ela vem suscitar isso só em recurso voluntário, né? Ela traz uma discussão genérica aqui, até vem arguir que os documentos já estavam decaídos, que não tinha por que trazer a informação. É muito difícil aqui, tanto pela argumentação dela, quanto pelo exame, mas aí o exame do voto condutor do acórdão recorrido, como ele não enfrenta as razões, né, ele decide pela circunstância fática, né, apesar de intimado efetivamente não apresentou a documentação requerida, se viu que não houve intenção dolosa, que ele já parte para a questão da qualificadora. Então, parecendo que o voto condutor do recorrido ele não analisou a defesa, né? Então não tem meio que como eu dizer, olha, você não problematizou isso no seu recurso voluntário para trazer a questão nesses parâmetros aqui no. Por isso, eu acho que a gente tem que enfrentar. Pela similitude fática e sem objeção específica no voto condutor do acórdão recorrido, vou acompanhar para conhecer só da multa gravada. Então, acompanha conhecimento parcial, né? Tá. Doutora Lívia, pois não. Já aproveita e vota. Ou tem alguma dúvida? Não, eu ia perguntar, porque o paradigma ele trata de situação mais gravosa e mesmo assim ele exclui a penalidade. Então, se fosse o contrário, se fosse um recurso da Fazenda, a situação mais gravosa e mantém a penalidade, ok, isso não é paradigma, está tratando de outra coisa. Agora, o paradigma trata de situação que parece ser mais gravosa. A gente vai olhar o TVF do paradigma, ele fala, no final, né, por a empresa fraudar a contabilidade, colocando na movimentação milhões de reais em conta que constituía somente sucessivas operações de saque e depósito, deixando de alocar corretamente a contrapartida de depósito nas contas de receita, entendemos ser haver intuito de fraude. Então, esse é o TVF do paradigma. Ele aponta algum fato para a qualificação da multa, né? Então, e mesmo assim, o voto vai falar, não, é simples omissão, não considero que você apontou nada, ignora isso aqui, acha que isso aqui não é motivo para agravar a multa. Então, que dirá no caso dos autos, que nem teve essa alegação de fraude do jeito que está aqui do paradigma. Então, acho que você não concorda com isso, não? Eu até concordaria, mas aí eu passaria para verificar qual que é a natureza. O que é? Não ouvi. E agora, você está me ouvindo? Não te ouvi. Mas você está me ouvindo Acho agora? Que é a internet, eu não sei. Deu uma agarrada na tua voz. Tá. O ponto da Lívia me sensibiliza, mas eu precisaria saber, então, se o paradigma está tratando também de omissão de receita de GIA. Nossa, tá difícil. Mas Lívia, eu não entendi a sua colocação. Você está falando com relação à multa qualificada. Porque você está enxergando divergência. Sim, porque o paradigma me parece... Mas são questões fáticas totalmente diferentes. São questões fáticas distintas. Da imposição da multa... Só vou olhar a CEGIA também, no caso. Não, é omissão de receita de depósito bancário. Isso eu não olhei. A gente está com arbitramento, a receita conhecida de omissão de receita de depósito bancário no recorrido, e a gente está num paradigma com uma situação diferente. O recorrido também tem depósito bancário?
O paradigma recorrido é o fundamento da omissão de receita é porque o contribuinte ele tem depósitos à margem da escrituração. Mas ele também tem a omissão de receita de GIA. No recorrido, não, no paradigma. Omissão de receita de GIA pelo fato da fiscalizadora não ter apresentado livros fiscais arbitrou lucro com base na DIPJ e GIAs fornecidos pela Secretaria de Fazenda. E também a movimentação financeira de depósito bancário. O paradigma traz tudo. A receita bruta é prestação de serviço declarado na contabilidade, receita da nota fiscal de prestação de serviço 706 não contabilizado e depósito bancário de origem não comprovada. Então, o paradigma serviria para todas as possibilidades aqui. Porque tem o equivalente à GIA, que é a nota fiscal não contabilizada. O voto vencedor do acordo recorrido e sua defesa recorrente não houve intenção dolosa na coisa apresentada. Está certo com as GIAs, está certo. Há situações semelhantes, realmente. Mas aí foi o que eu falei. A questão, para mim, da multa qualificada é diferente. Porque, olha só, o paradigma, o 22995, ele traz o fundamento de que a omissão de receita pautada em presunção legal não tem, por consequência, a aplicação da multa qualificada. Então, eu vi uma pobreza muito grande nesse... Para mim, é muito restrito esse paradigma da multa qualificada. Porque você tem o mesmo paradigma, tanto para uma quanto para outra. E eu não consigo enxergar a divergência aqui nesse caso da multa qualificada. Ele está trazendo questões fáticas, diferente de trazer a questão de interpretação da legislação, ou a questão aqui é de prova. Por isso que eu não estou conhecendo. Na verdade, o voto vencido, que é o do paradigma, ele só trata de depósito bancário, sendo que o caso trata de muito mais que isso. Então, é o voto que não está decidindo, talvez, está omisso na parte parte que não é depósito bancário, mas a gente tem que seguir o voto. Então, se eu for no CVF, eu não conheço, mas se eu for no voto, realmente eu vejo que ele só tratou de depósito bancário, ele ignora que tem lançamento também com base em nota fiscal não declarada. Eu acho muito precário, porque a questão ele está discutindo prova, e aí a gente está indo para uma outra seara que não a divergência interpretativa para a matéria ser devolvida para a Câmara Superior. Por isso que eu não concordo com a colocação. Eu continuo mantendo minha posição de que tem que, na verdade, conheço da multa agravada e não conheço da multa qualificada. Vou continuar acompanhando a relatora da multa qualificada. A contribuinte tinha que ter embargado esse acórdão. Muito difícil construir uma divergência a partir dessas situações. Ela embargou, né? Ela embargou, mas não foi isso que ela confrontou em embargos. Os embargos ficou questionando aspectos de pauta e outras circunstâncias, os embargos foram rejeitados. Então, é muito difícil confrontar esse acórdão recorrido aqui nessas circunstâncias, né? A demonstração da divergência no recurso especial fica precária, a gente não consegue aferir, não consegue definir que termos de legislação está se querendo discutir a questão, né? É que a questão do agravamento no arbitramento é uma questão reiterada, já simulada, então é possível extrair. Mas ainda assim, tenho alguma dúvida na recepção dessa matéria também, por conta da falta de dialeticidade desse aspecto no recurso voluntário. Né?
apesar de intimado, efetivamente não apresentou, mas como o acórdão recorrido, o voto condutor, ele não debate a defesa, né? Ele afirma a partir da situação fática, que é não entrega de documentos, num contexto que a gente vê que é de arbitramento de lucros, então, aparentemente, essa precariedade do voto condutor do recorrido aqui opera em favor da contribuinte. Agora, na outra infração, realmente muito difícil conduzir isso aqui para uma divergência de legislação. Muito difícil. Vou continuar acompanhando a relatora no conhecimento parcial. Ok. Conselheira Lívia, como vota? Eu também, como eu tinha dito, se a gente olhar o TVF, realmente são duas coisas diferentes que foram colocadas, mas o voto só fala em depósito bancário, e aí se eu usar esse voto no caso dos autos, eu não consigo reformar o caso dos autos. Então, se eu comparar voto com voto, eu não vejo divergência mesmo. Então, eu acompanho a relatora. É que eu estava olhando só a autuação. Conselheiro Fernando, como vota? Com a relatora, presidente. Conselheiro Toselli, como vota? Eu também acompanho, presidente. Conselheiro Matosinho, como vota? Acompanho. Conselheiro Alexandre, como vota? Também acompanho, presidente. Conselheiro Caio, como vota? Com a relatora. Então, ficou conhecimento parcial por unanimidade. Vamos lá ao mérito. Bom, inicialmente deve-se esclarecer que, por força do 26A do Decreto 7235 e na sua CARF 2, a alegação de inconstitucionalidade da multa hora sob exame não pode ser aqui examinada, uma vez que sua exigência está prevista no 44, parágrafo 2º da 9430, e o CARF não detém competência para afastar a aplicação da lei tributária em razão de sua inconstitucionalidade. No mais, conforme descrito no termo de constatação, foram as seguintes razões para a imposição da multa gravada. Aí eu transcrevo, que foi a questão do arquivo magnético, tá? No artigo 44, parágrafo 2º, os percentuais que se referem ao inciso 1º caput serão aumentados da metade no caso de não atendimento sujeito passivo, prestar esclarecimento, apresentar arquivos que tratam dos sistemas 11 a 13 da 8.218 de 91. Pois bem, no âmbito do acórdão 91014835 de minha relatoria, proferido em 5/3 de 2020, acolhi a tese segundo a qual o pressuposto material para imposição da multa gravada reside no descumprimento por parte do seu sujeito passivo de seu dever de colaboração com a fiscalização. Embora a lide apreciada naquela oportunidade fosse relativa à imposição de multa gravada, em razão da falta de atendimento à intimação para prestar esclarecimentos previstos no parágrafo 2º do artigo 44, inciso 1, entendo que o mesmo pressuposto material vale também para a multa gravada que cuidam dos presentes autos, qual seja imposta pela falta de atendimento a apresentar os arquivos do 11 a 13 da 818. A própria solução de consulta 7 de 2019 da COSIT, cujas conclusões foram acolhidas quando o julgamento que resultou no referido acórdão 91014835, expressamente reconhece que o descumprimento por parte do sujeito passivo de seu dever de colaboração para com a fiscalização é pressuposto material para ambas as hipóteses de imposição de multa gravada. Aí eu trago aqui a solução. No caso dos presentes autos, entretanto, restou claro que a hora recorrente descumpriu seu dever de colaborar com a fiscalização. De fato, conforme escrito do item 1, o sujeito passivo deixou de responder a algumas das intimações que lhe foram dirigidas, razão pela qual, inclusive, foi lavado o auto de embaraço, termo de embaraço à fiscalização. Ademais, pelo item 1 do TCF, verifica-se que o sujeito passivo, além de não responder algumas das intimações que foram dirigidas, procurou procrastinar ao máximo a auditoria fiscal, solicitando dilação de prazo para atender intimações, para após afirmar que não possui os elementos solicitados. Exposto, voto por negar provimento a essa parte do recurso. Então, quer dizer, no caso da multa gravada, eu nego provimento. Presidente, tem as folhas do termo de embaraço ou é pedir muito? Eu estou procurando aqui, mas... Só um minutinho. Era só se tivesse fácil. Está aqui, nas minhas anotações.
Presidente, Oi, pode falar. enquanto vocês estão olhando, só uma dúvida. Aqui foi caso de arbitramento, né? Sim, E o arquivo magnético não apresentado é relacionado à escrituração dele. sim. Súmula 96. Né? Pois é, não era o caso da súmula? Na verdade, eu estou voltando no conhecimento, porque o voto condutor do acórdão recorrido traz aqui, olha, a multa foi qualificada por ter constatado o físico evidente intuito de fraude majorada pela não apresentação de documento e majorada pela não apresentação de documentos de arquivos magnéticos requisitados pela fiscalização. A motivação do agravamento é tão só o inciso 2º o inciso 2 do parágrafo 2º. Então, não é por prestar esclarecimentos. E a construção da súmula 96 vem no inciso 1º, né, equiparando prestar esclarecimentos à apresentação de livros e documentos da escrituração, quando tem consequência específica, que é o arbitramento, a conduzir para isso. Então, é claro que se pode interpretar que, eventualmente, o racional se aplica também ao inciso 2º, mas não é nesse sentido que a súmula está construída, até porque o fato de você apresentar arquivos ou sistemas, você deixar de apresentar arquivos magnéticos, deixou de ser hipótese de arbitramento há muito tempo, né? Então, o que motiva arbitramento é falta de apresentação de livros e documentos de escrituração, não falta de arquivos magnéticos. Aqui ele tem as duas condutas, a falta de apresentação de arquivos e a falta de apresentação de livros. E não foi a falta de apresentação de livros que foi invocada para a qualificação da penalidade, para agravamento. Então, se a gente for olhar os paradigmas, eu acho que eles nem constroem nada nesse sentido aí para... Oi? Também não vislumbrei nada disso. Não, porque aí a gente volta para o conhecimento, até para não conhecer. Não, mas não... Pode falar, conselheira Lívia. Tem de braçar folhas 99. Aí ele caracteriza o embaraço, ele sublinha do 33, inciso 1 da 9430, bem como pelo não fornecimento de informações sobre bens de movimentação financeira, negócio ou atividade. Então, ele caracteriza o embaraço por não apresentação das informações bancárias. Ele integra, talvez, o TVF nesse sentido, né? Quer dizer, não é embaraço nem por falta de apresentação de arquivo magnético, nem por livros da escrituração. E é pela questão da movimentação financeira. Então, também não tem nada a ver com arbitramento, esse embaraço, né? Na verdade, o fiscal lavra esse termo de embaraço para poder... Na verdade... Então... Eu fiz o meu voto como, assim, eu vi a multa gravada, vi a situação e estou conduzindo o meu voto na situação da fática, efetiva do que está acontecendo ali. Porque eu não busquei nada além do que eu estou vendo, que foi a questão, a conduta do contribuinte ao longo da fiscalização. Pode falar, Matosinho. Não, apenas, eu sei que você até já relativizou, trouxe até a solução de consulta, mas esse fundamento do agravamento só com base no artigo, aí ele tem penalidade própria. Me parece estranho você... Porque a solução de consulta ela veio explicando isso. É uma construção, sei lá, que me parece meio inadequada. A solução de consulta ela veio trazendo essa explicação, justamente. Porque, apesar de você ter essa questão do parágrafo 2º, ela não veio relativizar, mas ela veio explicar. Pode falar, conselheira Adeli. O regramento de penalidades para arquivo magnético, na minha concepção, né, ele tem as multas isoladas para os casos em que essa falta de apresentação não resulta em exigência de crédito tributário. Quando resulta, aí a penalidade aplicável é o agravamento, não a multa isolada. Então, aqui ele deixou de apresentar os arquivos e, como ele também não apresentou os livros, né, físicos, aí ensejou o arbitramento.
O primeiro paradigma apresentado, ele é especificamente de prestar esclarecimentos, e o segundo com a participação do conselheiro Guilherme Mendes, então, e a construção dele é na linha da apresentação dos livros também. Eu estou enxergando aqui que não tem similitude, eu vou reformular meu voto para não conhecer, e em conhecendo, eu vou acompanhar a relatora, deixa eu ver, pelas conclusões ou não. Não é o caso de súmula 96, porque ela não está prevista para essa hipótese, não tem a conexão entre a justificativa aqui que motiva o agravamento e aquela que motiva o arbitramento, né? A falta de apresentação de arquivos não enseja arbitramento dos lucros, e foi ela quem ensejou o agravamento da penalidade. Então, eu vou pelas conclusões, porque eu faria essa diferenciação aqui, o distinguishing, para não aplicar a súmula 96. Edeli, só voltando, porque eu não entendi por que você não conheceu da multa agravada. Porque como o agravamento foi feito com base no parágrafo 2º, inciso 2, e os paradigmas tratam do agravamento da penalidade, no caso de arbitramento, quando o agravamento vem pelo inciso 1. Mas aí, veja bem, deixa eu só... legislação interpretada diferente. Deixa eu só colocar. Porque é o seguinte, quando você enxerga a autuação, né, eu estou enxergando o seguinte, ao longo da autuação, houve o procedimento fiscal. Durante esse procedimento fiscal, o contribuinte ele foi instado a se apresentar. Então, quer dizer, para mim, foi o que eu coloquei no meu voto. Não depende qual é o inciso que você está agravando, mas sim o motivo pelo qual esse agravamento foi construído, né? Se ele não apresentou o arquivo magnético, ele poderia não ter apresentado os livros. Mas a questão é o que você decide naquele bojo, daquele complexo, daquela conduta fiscal, é que para mim está sendo levado em conta. E, no caso, você consegue construir a divergência, independente do inciso que você está trazendo, porque justamente a conduta do contribuinte ao longo dessa fiscalização, ela foi inadequada e inapropriada, e atrapalhou a fiscalização em vários momentos, né? Para chegar no arbitramento, eu nem chegaria no arbitramento, porque, para mim, essa questão é a conduta, né? O arbitramento, ele nem é considerado penalidade, na verdade, mas a partir do momento que você atrapalha em diversos momentos a fiscalização, independente de como a fiscalização enxergou isso, a gente está com uma situação aqui na Câmara Superior que a gente tem que dirimir, para mim, né? E eu entendo que essa divergência ela está caracterizada. Então, por isso eu concordaria com tudo isso se o motivo do agravamento fosse a falta de apresentação de livros. Concordaria com tudo que você falou. Mas como... E eu estava relativizando, porque eu estava fazendo uma leitura do voto condutor do acórdão recorrido precária. Agora, voltando aqui na leitura, a motivação que está aqui no voto condutor do recorrido a majoração pela não apresentação de arquivos. Especificamente no que tange ao agravamento, verifica que a contribuinte, apesar de intimada, efetivamente não apresentou a documentação requerida, e lá em cima ele classifica essa documentação como arquivos magnéticos requisitados. Então, a decisão do acórdão recorrido é que cabe o agravamento quando você, intimado a apresentar arquivos magnéticos, não apresenta. E a decisão dos paradigmas não cabe o agravamento se você deixa de apresentar os livros e documentos da escrituração e isso motiva o arbitramento dos lucros. Então, situações... Agora, esse caso aqui também teve a falta de apresentação de livros? Concordo, teve. Motivou o arbitramento? Sim, teve. Mas não foi esse o motivo para o agravamento da penalidade. Por isso a discussão no recorrido é de um dispositivo legal diferente daquela que foi discutido nos paradigmas. E aí eu fico bem convicta de não conhecer. Para mim é o mesmo. Para mim é a mesma situação. A multa agravada, você tem que olhar a conduta. Tanto que
no meu voto. Eu boto isso no meu voto, que a razão, o dever de colaborar com a fiscalização, independente do inciso que está caracterizado, a gente tem um agravamento aí que a gente precisa resolver. Então, multa para mim, primeiro passo é dispositivo legal de fundamentação. Depois eu olho a conduta. Então, aqui eu já fechei no dispositivo legal diferente. Eu realmente não concordo. Então, eu te acompanho no mérito pelas conclusões e divirjo no conhecimento nesse ponto para reformular o meu voto e não conhecer da multa gravada. Tá, doutora Lívia, vamos fazer então uma rodada, porque realmente eu continuo não conhecendo. Quer dizer, na verdade, conhecendo a multa gravada e não conhecendo a qualificada. Vamos lá. Doutora Lívia, como vota? Eu peço, Venena, para acompanhar a doutora Edelia. Eu fiquei tanto no presidente da multa qualificada que eu realmente não analisei a divergência de direito da multa agravada. E, realmente, eles estão... o cenário de discussão é diferente se é por prestar esclarecimentos. Eu sei que tem muita gente que considera os incisos como esclarecimento como documento, considera como... Está tudo abrangido, entendeu? Mas está tudo abrangido. A gente não pode colocar a nossa visão do mérito para julgar a admissibilidade. Então, assim, são incisos diferentes. Primeiro, eu tenho que ver qual é a discussão dos votos, independente do que eu acho. E aí, olhando a discussão dos votos, eu vejo que um tratou das justificativas, né? Um cabe agravamento quando intimado a apresentar arquivo magnético, eu não apresento. E o outro cabe agravamento quando deixa apresentar arquivos, mas não cabe agravamento porque eu deixo de apresentar arquivos, mas isso já motivou a ouvir também. Então, a justificativa é diferente. Se eu comparo os votos, eles estão tratando de coisas, eles estão tratando os incisos como coisas diferentes. Então, independente do que eu acho disso. Então, acho que por isso que eu acompanho dele não conhecer. Ok. Conselheiro Fernando. Presidente, também tinha ficado mais preocupado com a questão da qualificação da multa, mas entendo que, no caso aqui, são dispositivos distintos, né? Tanto que, senão, a gente ia acabar, se a gente fosse pelo inciso 1, a gente ia acabar falando da súmula, né? Se o motivo do arbitramento, do arbitramento do agravamento, né? Fosse a não apresentação do livro, necessariamente nos conduziria a aplicar a súmula 96, né? Então, eu acho que estão apoiando... Não concordo. Estão apoiados eu respeito, lógico, respeito. Em dispositivos distintos, tá? Então, também vou reformular meu voto para não conhecer. Conselheiro Toselli. Presidente, eu concordo plenamente com a senhora que, primeiro, que esse enquadramento em qual dos dois dispositivos, ainda que dá a entender pela TVF, que é o arquivo magnético, eu não vejo, em termos de conteúdo, o livro, por exemplo, os livros, ele estaria em prestar esclarecimento ou arquivo magnético? Pode estar nos dois. Na verdade, aqui eu acho que para essa finalidade, sim. O que é arquivo magnético? É contabilidade, é operação fiscal, é nota fiscal. Olívia, deixa o Toselli votar, depois você fala, levanta a mão, por favor, tá? Por favor. Pode votar, conselheiro Toselli. Depois eu vou lhe dar a palavra. Pode falar. Eu acho que o critério para ver a divergência aqui, ainda que essa problemática possa ter de enquadramento no primeiro ou segundo inciso, ele, na verdade, será que o paradigma reformaria? E, para mim, eu consigo criar uma convicção de que sim. Porque, se você for ver no final das coisas, nós estamos fazendo o quê? Uma multa que incide sobre um lançamento. Esse lançamento foi feito via arbitramento, com base na guia apresentada pelo contribuinte, e não sei se aqui no caso o extrato foi via requisição ou foi apresentado pelo contribuinte, mas não muda. Então, na verdade, a minha pergunta, eu não consigo ver aqui, o racional do paradigma foi, olha, ainda que tenha tido um embaraço, ainda que não tenha tido uma prestação de esclarecimento, a falta de apresentar de algum arquivo magnético, dependente de onde se enquadra isso, o lançamento não enseja a multa porque houve o arbitramento e o arbitramento
conseguiu ser feito sem essas coisas que foram omitidas. E aqui me parece que é exatamente o mesmo caso. Então, concordo, se fosse um dispositivo próprio, que não se confunde com a situação, óbvio que a gente tem que interpretar ele. Mas aqui independentemente do lugar geográfico onde eu coloco na norma, a questão, a matéria aqui, eu vejo não como multa agravada nos termos do inciso 1, multa agravada nos termos do inciso 2. Não, eu vejo multa agravada diante daquela situação fática que é comparável. Então, nesse sentido, eu acompanho a relatora, presidente. Conselheira Lívia, pode falar. Eu até tinha tirado a mãozinha, porque isso já é pouco mérito, mas só assim, até tem um voto do Rafael que é muito bom sobre isso. O inciso 1 é prestar esclarecimentos. Perguntaram alguma coisa para você, você não esclareceu. Aí livros está aí, necessariamente. Porque o inciso 2 é apresentar os arquivos de que trata o artigo 11 e 13. Então, é específico aquele artigo ali. E o 3 é apresentar a documentação técnica do 38, daquilo que está ali. O livro que está ali só está no inciso 2 ou 3, e o livro que não está ali só está no inciso 1. Então, são incisos diferentes. Senão, se o 1 já pudesse, então nem precisaria do 2 e do 3. Se fosse tão simples, a Receita não soltaria uma solução então, dessa magnitude. Mas isso é a minha visão de mérito. Claro. Com o Rafael, tem muitos votos que consideram tudo a mesma coisa. Então, essa solução é de 2019. Informações em geral. Então, só estou esclarecendo o meu posicionamento sobre isso, mas isso é mais mérito do que o... Eu estou tentando associar o conhecimento disso, porque eu não quero que... A minha percepção de que são 3 incisos diferentes não pode balizar o conhecimento. Mesmo quem acha que os 3 incisos são iguais, tem que fazer o conhecimento da mesma forma, porque a nossa percepção de mérito não pode ir para o conhecimento, né? Por isso que eu tenho que olhar no conhecimento o voto e o voto. Então, só... Independente da construção, tanto que eu acho que a Ideli tem percepção dos incisos diferentes da minha, mesmo assim está vendo coisas diferentes. Para a Ideli, eu acho que ela não acompanha essa questão de que são 3 incisos separados, né? Eu não sei. Sim. Bom, vamos dar continuidade, vamos continuar então, doutora Lívia, vamos fazer assim, vamos lá para o doutor Tozelli, já votou, doutor Matosinho. O Tozelli quer falar, pode falar, Tozelli, antes do Matosinho votar. Não, é breve, só para ficar registrado, porque talvez eu não estou falando que o meu entendimento é que cada inciso não está especificado. Para mim, eu entendo que sim, são coisas diferentes. O que eu quero deixar claro é que, comparando os 2 acordos, eu não consigo criar esse distingue que vocês fizeram de que um analisa a luz do inciso 1º e o outro analisa exclusivamente a luz do inciso 2. Para mim, eu não vejo esse rigor de diferenciação. Eu comparo a situação fática e consigo ver que o precedente, o paradigma poderia reformar esse com a alegação dele. Eu acho que não, os julgados eles não entram no mérito do enquadramento da autuação enquanto 1 ou 2, e sim se a situação fática de deixar de apresentar alguma coisa, ou seja no 1 ou 2, poderia ou não atingir a multa agrava, quando o lançamento não precisou daquilo que foi omitido. Só assim, só para esclarecer. Bom. Conselheiro Matosinho. Gente, eu levantei e abaixei a mão várias vezes, porque também... Eu não vi, desculpa. Estava aqui concentrada. Eu fui e voltei. Mas, enfim, deixa de fato, esse ponto levantado pela Ideli tem uma relevância, até para a conclusão, se a gente ultrapassar para ir para o mérito. Veja que essa questão da multa tá agravada com base na não apresentação de arquivo, é distinta realmente da situação de não apresentação da escrituração e que leva ao arbitramento. E aí eu entendo que o paradigma tinha que tratar de não apresentação de arquivo, até para divergir até do entendimento da Ideli com relação ao mérito, porque eu até manteria o agravamento se o lançamento não tivesse sido por arbitramento, vamos dizer, que aí está expresso na norma que o inciso, a não apresentação implica em agravamento da multa. Mas na medida, qual é a utilidade do arquivo? Facilitar o trabalho da fiscalização, verdade. Mas aí teve uma conduta maior ainda, que foi não apresentação da escrituração. Aí a fiscalização abandonou
toda a escrituração e fez o lançamento por arbitramento. Ele se sobrepõe às duas condutas. Ele eliminou essas duas condutas, passou a ser irrelevante esse arquivo. Mas não foi só isso, tá? Ele também não apresentou a movimentação, além dos livros, documentos, ainda deixou à margem da escrituração valores da contabilidade. Temos o artigo 42 aí. Ele deixou à margem, mas ao fim e ao cabo, o fisco lançou por outros elementos que não a escrituração, até porque ela não foi apresentada, né? Então, no meu modo de ver, não dá para conhecer. E em conhecendo, eu dou provimento ao recurso, porque aí, para mim, não seria aplicável ao agravamento, porque ele fica superado pelo arbitramento, porque essa conduta ela passa a ser irrelevante na apuração, essa não apresentação do arquivo magnético. Ok. Conselheiro Alexandre? Eu vou acompanhar a divergência da conselheira Edeli. Ok. Conselheiro Caio? Igualmente com a divergência, presidente. Então, ficamos negado conhecimento por maioria, vencida a relatora e o conselheiro Tozelli. Então, doutora Edeli, vou pedir para a senhora fazer o voto vencedor também. Ou a doutora Lívia, né? Doutora Edeli ou a doutora Lívia. A doutora Edeli sumiu para mim. Eu estou aqui, você que sabe. Então, vou passar para a doutora Lívia, que tem a mesma linha, então vou passar o voto vencedor para a doutora Lívia. Ok, doutora Lívia? Quem é que ficou vencido, só para registrar? Eu e Tozelli. Tá? Só foi negado conhecimento, tá? Tá, obrigado. Ok, então, gente, Fabimar, vamos encerrar a gravação, por favor? Ok.